Olá pessoal, estamos novamente aí com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista. Como eu sempre digo aqui para vocês, o objetivo de nosso podcast é trazer informação à saúde para as pessoas, porque a gente vive inundado de informações hoje em dia. A gente traz colegas aqui já respaldados, que têm anos de experiência na sua área de atuação, porque hoje a gente diz que tem muitos falsos especialistas, né? Especialistas de Instagram. E muitas vezes sem conteúdo, sem conteúdo, sem conhecimento, passando algumas informações que trazem mais confusão, trazem mais adoecimento do que de fato a saúde. Então, nosso objetivo é levar uma informação de saúde de qualidade para vocês. E hoje eu queria agradecer novamente a presença, pela segunda vez, de a querida colega Sandra Peu, que é colega psiquiatra. E a gente vai falar um pouco novamente, sobre esse mundo da psiquiatria, que é uma especialidade que é extremamente importante e necessária. Acho que desde que o mundo é mundo, mais especial no mundo moderno. E Sandra, obrigado por estar aqui novamente com a gente. Eu sempre digo que para o colega vir, a gente sabe que é difícil a agenda. Obrigado mesmo. E quem é a Sandra Peu? Se apresente aí para os nossos queridos aí que estão assistindo. Fale um pouco sobre quem é você e sua formação, qual é a sua especialidade, como já disse. Leandro, primeiro eu tenho que agradecer esse convite tão carinhoso de estar aqui de volta. O Saúde em Pauta sempre traz para a gente a oportunidade de falar com uma linguagem clara, uma linguagem acessível para as pessoas e que pode realmente ajudar a população, pode aproximar a pessoa da implicação com o seu tratamento, com a história da, da sua doença, de repente do seu familiar, né? Então eu só agradeço. Eu sou médica psiquiatra, nasci paulista, acabei baiana, né, por mais que eu vá para vários lugares, eu tenho uma história de trabalhar muitos anos no SUS, em todos os tipos de serviço de SUS, eu não me lembro algo que eu não tenha feito, né, de ambulatório, hospital, emergência, resgate SAMU e então é uma experiência que, graças a Deus, eu tenho que sempre foi muito ampla e isso, traz uma retaguarda de entendimento da psiquiatria que ajuda a promover saúde com mais qualidade. E eu também, por muitos anos e atualmente, sou responsável pela campanha Setembro Amarelo na Bahia, que é a campanha de prevenção do suicídio e a maior campanha, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo, porque luta contra o preconceito sobre a doença mental, sobre a situação trágica que é a morte por uma doença mental, luta pela a identificação da doença, luta pela aproximação das pessoas com a busca pelo tratamento, contra o preconceito em relação ao tratamento, aos profissionais, aos doentes, às medicações. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha muito importante e eu tenho a honra de ser responsável por ela aqui na Bahia. Sandra, tem um termo aí que virou popular, que eu digo assim, em rede social, até a mídia mesmo abordando, que é dizendo que hoje a gente vive o mal do século, né? Então, o mal do século não é infarto, o mal do século não é AVC, mas o mal do século que as pessoas estão se referindo são a questão de doença mental, especificamente a questão da ansiedade e o burnout. O que é essas duas entidades médicas, né? O que é a ansiedade, o que é o burnout, para que as pessoas possam identificar e analisar se está sentindo isso ou não. O transtorno de ansiedade generalizado, ansiedade, popularmente falando, é uma doença em que o Brasil é campeão, né? E é normal ter ansiedade na vida, é normal que as pessoas precisem de algo que as motive a seguir adiante e as motive a sair de situações angustiantes. Então, se eu recebo, de repente, uma informação que me traz uma incerteza sobre o futuro, que pode ser desde alguma coisa boa, eu passei no vestibular, ou então uma coisa ruim, estou sendo assaltada, alguém me dá voz de assalto, né? Então, é natural que a gente tenha uma resposta de readaptação orgânica para aquela circunstância que é desconhecida. Então, a gente vai ter respostas físicas, com palpitação, aumento da velocidade da respiração, o sangue vai migrar
para os músculos para ter uma resposta de fuga ou de luta. Nós temos a mudança do pensamento, ele começa a ficar um pouco mais acelerado, acelera os processos de percepção, o foco de atenção muda, e isso tudo se apresenta-se naturalmente, ou se não existe fatores condizentes que para desencadear, ou se esses fatores realmente não levam a algum dano e causam transtorno na capacidade de desempenho da pessoa, aí temos a doença, que é a ansiedade. Né? Pode ser paroxística, como as crises de pânico, ou então generalizada, nas situações em que ela se apresenta frequentemente e a pessoa fica numa situação estressora contínua. Sobre o burnout, é importante lembrar que não é uma doença, é uma condição. É diferente uma coisa da outra. O burnout vai apresentar sintomas que podem ser de alguns tipos de doença, como ansiedade, como depressão. Outras doenças também podem estar dentro da apresentação do burnout, mas o burnout é uma condição em que a doença se apresenta. Por exemplo, se eu estou andando de bicicleta, eu caio da bicicleta e fraturo o meu fêmur. A doença é a fratura do fêmur. Talvez tenha outros problemas, mas a doença é a fratura do fêmur. A condição foi andar de bicicleta. E é um acidente de trânsito. O burnout é uma condição em que esse problema de saúde mental acontece em ambiente de trabalho. Não é na escola, não é em casa, não tem dona de casa que vai ficar com burnout, não tem estudante com burnout. Burnout é pegar fogo por dentro, como aquela coisa da fênix, né? Então, que ela se consome em fogo. A pessoa acaba diante dos estressores do trabalho, que podem ser exagerados ou não. Né? Ela começa a ter uma disfunção, deixa de ter capacidade de trabalhar adequadamente, ela pode ter aumento da ansiedade, queda do humor, dificuldade de atenção e memória, ela pode ter presenteísmo, tá lá trabalhando, mas é como se ela não rendesse, ela não estivesse lá, tem mais chances de faltar ao trabalho, tem falta de esperança no trabalho, ela não sabe por que ela está fazendo mais aquilo. E, em geral, acontece exclusivamente no trabalho. Lógico que pode se expandir, essa pessoa pode carregar esses sintomas para fora do ambiente de trabalho, mas a circunstância do trabalho é que é importante no burnout, não necessariamente os sintomas. Eu tinha uma dúvida, né? Que minha agora, que você falando sobre burnout, ansiedade, e depois eu volto para ansiedade, mas quero falar burnout, você falou por último. Um exemplo, por exemplo, eu sou cardiologista e me deparo muito a gente lida muito com idoso, né? Cardiologia é uma especialidade que, de fato, de consultório tem muito, porque a gente, o ser humano, por conta do avanço da medicina, está vivendo mais, e aí a gente está colocando as doenças que antes se matavam muito como doença crônica e chega naquela idade com muitas doenças crônicas, dentre delas a demência. E eu acompanho assim casais de idosos, por exemplo, onde ou a mulher ou o esposo, mas de uma maneira geral é mais a mulher, onde o marido com quadro demencial até grave, em algumas situações de agressão física, agressão verbal, gera um esgotamento daquela idosa. E assim, situações mesmo as últimas que me veio à mente, paciente acompanha até desesperadora. Isso classifica também como possível burnout, assim, é uma pessoa que está cuidando de um idoso, ou burnout tem que ser realmente uma entidade que deve ser no ambiente de trabalho? Leandro, sempre no ambiente de trabalho. Se fosse a cuidadora desse idoso que estivesse passando por essa circunstância, aí sim teríamos um burnout. Mas quando é um familiar e o desgaste dos cuidadores, às vezes, os cuidadores que são familiares, né? O filho, a esposa, o marido, é muito grande. Existe uma abdicação da sua vida e às vezes, o manejo do idoso é complicado também. Ele não... às vezes a pessoa não tem uma capacidade de entendimento sobre o melhor manejo e existem circunstâncias de desgaste absurdo, eu sei, né? É muito complicado, mas estando em ambiente doméstico, sendo tratado por familiares, aí não é burnout.
Da mesma maneira, tirando da saúde e entrando para uma outra seara. Feminicídio precisa ser realizado por um homem que mata uma mulher, mas eles têm que ter uma relação de proximidade. Se um assaltante mata uma mulher, não é feminicídio, é um homicídio sem a qualificação do feminicídio. Precisa ter essa aproximação. E já com burnout, precisa ter uma relação de trabalho. Interessante, assim, eu tô até vim aqui na internet se eu lembro o nome dela, mas eu presenciei essa cena, que hoje ela é uma das vozes aí do burnout, que ela apresentava o Tempo, era da Globo, não sei se você lembra o nome dela, que é uma jornalista da Globo, era jornalista do Tempo da Globo. Malu? Não, ela era jornalista do Tempo no primeiro jornal, eu tô tentando ver que eu sigo ela sempre tem falado sobre burnout, mas como era? Eu presenciei isso. Uhum. Ela apresentava o jornal Hora 1 da TV Globo, que era o pessoal da academia do meu prédio. Eu fazia atividade física, chegava antes, nessa época, eu chegava na academia 15 para 5 da manhã, aí o pessoal botava esse jornal, que começava às 4h30, eu não me lembro, assim, bem cedo. E ela apresentava o tempo. E essa parte do tempo. Chegou uma hora que, ao vivo, ela colapsou. Uhum. E a gente viu ali claramente que ela esqueceu de tudo, deu um branco, aí tiraram de cena, não voltou mais. Aí entrou outra funcionária para aquela determinada situação. E aí, tempos depois eu vi uma reportagem dela, justamente falando sobre burnout, ela dizendo que ela chegava lá na redação da Globo em São Paulo, meia-noite, para ela fazer todo um release. Eu acho que ela entrava 4 horas da manhã para estar tudo afiado para ela apresentar o tempo, né? A função dela. E que ela apagou, ela não lembra de nada, já acordou já sendo atendida por colegas fora dali, e foi afastada por adoecimento mesmo do burnout. E hoje ela é uma grande defesa, acho que é a Isabela, se eu não me engano dela, não me lembro assim 100%. E foi uma coisa que chamou muita atenção e com certeza a gente vê ambientes, voltando um pouco para a nossa área, talvez muitos médicos, né, profissionais de saúde sofrendo desse burnout. É uma profissão. Qual seria a profissão de risco que você identifica que tenha hoje mais burnout? Quais são os fatores ambientais que gera isso, assim, no ambiente de trabalho, que nós, como médicos, possamos até identificar, orientar o paciente para fazer uma avaliação com você, o especialista, né, em psiquiatria? É importante dizer, antes de qualquer coisa, que avaliar se existe diagnóstico de burnout ou não existe diagnóstico de burnout, precisa ser avaliado o local de trabalho dessa pessoa. Precisa ser avaliado os processos de trabalho e tem que entender como essa pessoa trabalha. Não basta fazer um exame da pessoa. O burnout é uma circunstância em que une muito o psiquiatra com o médico do trabalho para fazer um diagnóstico. Não é correto que um psiquiatra, só numa consulta, dê esse diagnóstico. Por mais que haja informações precisas do paciente, é necessário observar o ambiente. Bom, sobre profissões de risco. Nós temos as profissões em que as demandas por metas são maiores para atingir metas. Então, jornalistas são pessoas vulneráveis, bancários são pessoas vulneráveis, pessoas que trabalham turnos prolongados são mais vulneráveis, pessoas que trabalham sob forte estresse, profissionais de segurança, profissionais de saúde e que têm uma responsabilidade contínua, né? Profissional emergencista, com certeza, quem trabalha numa UTI, seja médico, seja técnico de enfermagem, não importa, mas você tem profissionais que estão expostos a situações em que a cobrança para o desempenho é maior e o tempo de exposição ao trabalho é maior. Óbvio, as características pessoais e individuais são muito relevantes para se a pessoa vai evoluir para uma circunstância de adoecimento no trabalho ou não.
Pessoas que, de repente, têm uma demanda maior de organizar-se para... Querem trabalhar mais para ter mais dinheiro ou vão buscar mais, vão ficar mais expostas, né? Pessoas que conseguem ter um gerenciamento do tempo ou das tarefas e conseguem ter tempo de lazer, conseguem dar importância para os outros aspectos da vida, os outros pontos da vida, para a família, para um esporte, para a religião, para um hobby. Essas pessoas conseguem ter melhor organização do seu trabalho e, em geral, tem menor risco de adoecer em circunstância de burnout. Não por burnout, mas em circunstância, no cenário burnout. É lógico que a gente, pegando um paciente, temos que entender como ele funciona. E, muitas vezes, é o próprio paciente que se coloca nessa situação. Eu me lembro claramente de um paciente que tinha um comércio. Ele era o chefe dele, era o dono da loja. E ele trabalhava mais de 12 horas seguidas na loja. E aí depois ele ia para casa e continuava trabalhando. E estava exausto, estava sem condição nenhuma de funcionar adequadamente. Mas era uma escolha dele. E para ele abrir mão do trabalho é muito difícil. Da mesma maneira que tem gente que às vezes, olha, eu quero um atestado, eu não estou conseguindo, e de repente nem é por aí. Tem gente que é workaholic e vai se colocar nessa circunstância, né? As circunstâncias de assédio no trabalho também são importantes. Às vezes, assédio sexual, assédio moral, pode desencadear adoecimento. E a partir desse adoecimento, também, se é em ambiente de trabalho, a gente vai considerar burnout. Isso é interessante que você falou, que às vezes a gente acha que é sempre um fator externo, né? Ou é um patrão que é opressor, que está ali forçando, e às vezes a pessoa é até autônoma, por exemplo, um médico ou pequeno empresário, ou mesmo grandes empresários, que pessoas do dia a dia mesmo, que fazem sua rotina, sua própria rotina de trabalho, e às vezes não descansam. Isso é interessante que você fala, porque voltando assim um pouquinho também para a cardiologia, porque na verdade nosso corpo tudo está imbricado, né? Claro. E a gente vê pessoas que estão naquela loucura de trabalho, e como você pontuou, a gente precisa ter algo além do trabalho, não é isso? Essa prevenção. E aí a pessoa começa a ficar hipertensa, não está se cuidando, ou chega quando a hora que o organismo já explode, tem um pico de hipertensão, um AVC, um infarto, ou até o burnout chegando em si, né? Existe assim, ainda falando do burnout, aquele momento realmente que a pessoa apaga ou não suporta, ou não, ele vai crescendo, existem estágios, ou depende da pessoa, porque assim, é o caso, como eu falei, assim, que eu acompanho, obviamente, com alguns pacientes com possibilidade de burnout, mas já com diagnóstico, depois de um determinado específico, mas eu chamo a atenção dessa apresentadora, porque eu vivi, né, eu vivi, assim, o dia a dia dela, até o dia que ela culminou com aquele apagão. Como é mais ou menos a história para a pessoa se identificar? Eu acho que, peraí, não tá legal, eu preciso rever, procurar um profissional para me tratar. Não é todo mundo que tem o mesmo caminho. É a mesma situação voltando para o acidente de trânsito. Alguém pode cair da bicicleta e quebrar o fêmur, mas o outro pode ter, de repente, um traumatismo craniano, porque estava no acidente de trânsito e bateu o caminhão, né? Então, a circunstância é acidente de trânsito. Mas, como vai apresentar esse adoecimento, é muito variável. Em situações de burnout, são sintomas de adoecimento mental e que pode ser variados. Pode aparecer sintomas como os da depressão, como da ansiedade, como a da desrealização, despersonalização, como essa apresentadora que, de repente, saiu de si, vamos colocar dessa maneira, né? Não sei onde estou, não sei quem sou, tem esse apagão, mas não precisa ser igual para todo mundo, não. Tendo em conta que mudou comportamento, mudou emoção, mudou relação interpessoal, está na hora de ter atenção e procurar um psiquiatra. E às vezes essas mudanças não são só mentais, porque, como você está dizendo, Leandro, o corpo, a pessoa é um todo, né? E às vezes essas alterações vêm com a fadiga, vêm com a pressão alta, com taquicardias, com a sensação de vou infartar. Essas percepções
às vezes estão denunciando um problema de saúde mental que pode estar relacionado ao ambiente de trabalho, pode ser um burnout e que vale a avaliação não só do cardiologista, mas também do psiquiatra. Sandra, tenta, por um lado, assim, como você começou a falar sobre ansiedade, burnout, e voltando um pouquinho para a questão de ansiedade, é, a ansiedade hoje é comum todo mundo até falar que, não, tô ansioso, tô com ansioso, eu acho que é ansiedade, né? Eu não sei se popularizou, não sei como é que foi não sei como isso se tornou um fenômeno que a gente vive hoje na sociedade, que Uhum. as pessoas se dizem ansiosas. E eu gosto muito de dividir essa situação, porque tanto tem do lado que aqui é o direcionamento especial para a questão de profissionais de saúde. E as pessoas que estão lidando, a gente, de que todos nós somos pacientes, né? A gente também precisa de profissionais de saúde. De pessoas que eu já tive caso, por exemplo, a minha paciente, uma das mais graves que eu tenho jovem com insuficiência cardíaca, ela estava sendo diagnosticada com ansiedade quando ia para emergência. Ela não tinha procurado profissional, ela chegava, passava mal, ia para emergência, e aí, não, você que você tem essa ansiedade, se você tratar sua ansiedade, eu não sei se é a percepção que eu tenho, você depois confirma, mas há uma tendência maior desse diagnóstico de ansiedade ser implicado mais as mulheres, não há uma valorização da mulher Uhum. quando chega num. Isso é um fato, isso, Sim. assim, pelo menos é uma percepção, e isso é até. Você pode até falar sobre isso na mulher quando vai para emergência. E meu ponto é: tem ansiedade ou não tem? Por quê? Como tem essa paciente que eu vi que era tratada com uma ansiedade, tinha um problema grave, tem pessoas que têm ansiedade e não são tratadas com ansiedade. Teve recentemente um caso que ficou aí na mídia, eu não sei onde é que foi o estado e a cidade, onde uma jovem foi tratada com uma ansiedade, ela tinha uma pneumonia e aí acabou falecendo por pneumonia, não era um quadro de ansiedade. Então, o que eu quero falar com isso? A importância da população e de profissionais identificar, né, o que é uma ansiedade e o que é de fato uma doença. Porque o corpo ele reage, né, Sandra, da mesma forma para determinada doença. Como você falou, ansiedade tem sintomas cardiovasculares, né? Ah, Leandro, é tão delicado isso, porque meus pacientes às vezes recorrem, né, para com a emergência por conta de sintomas cardíacos, né? A pressão sobe, o coração começa a palpitar, a pessoa tem a impressão, tem dor precordial e acha que vai morrer por infarto e chega na emergência, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser. Mas antes de determinar que é uma crise de ansiedade, o profissional de saúde tem que levar em consideração que uma pessoa que tem crise de ansiedade, ela pode de fato estar tendo um evento cardiovascular. Ela pode de fato estar tá acontecendo isso com ela. Até porque uma pessoa que tem ansiedade pode ter maior risco de um evento cardiovascular. E ela merece ser avaliada adequadamente. E se não for um evento cardiovascular, ela não deixa de ter algo real, algo que está acontecendo e que incomoda o suficiente para deslocá-la a um atendimento de emergência, ninguém gosta de atendimento de emergência, é muito desconfortável, é ruim, a gente perde tempo na vida. Né? Se você só vai para a emergência se realmente tiver com algo incomodando mais do que ir à emergência. Por que essa pessoa recorre a esse sintoma? E não é por escolha, né? Por que ela apresenta esse sintoma? Bom, mesmo ela tendo um psiquiatra sendo acompanhada, ela merece um instante de escuta, ela merece ser bem atendida, ela merece ter a qualidade desse profissional que se formou para atendê-la, recebê-la e ter a possibilidade de orientá-la, acalmá-la, trazer para ela o entendimento sobre o que está passando e às vezes só esse entendimento, só o entendimento, olha, o que está acontecendo com você é ansiedade. Nós avaliamos, fizemos o eletro, medimos a pressão, fizemos toda a avaliação e da parte cardiológica está tudo estável neste momento.
Vamos verificar o que está acontecendo, que no seu tratamento psiquiátrico não está havendo estabilidade e você está recorrendo ao atendimento de emergência porque está apresentando esses sintomas. Não é porque você quer passar mal. Não é uma escolha. Ninguém quer passar mal. Não é uma escolha mesmo. Então, vale a pena usar a técnica e não desmerecer. Uma coisa que eu acho que é muito comum, Leandro, é que o profissional de saúde passa por muita coisa. E é muito comum a ansiedade em profissionais de saúde. Diante daquilo que a gente passa, a gente vai aguentando e vai levando adiante. Vai aguentando e vai levando adiante. Está dando plantão, está trabalhando, está fazendo isso e aquilo. E às vezes a gente quer cobrar do paciente que chega o mesmo desempenho, a mesma capacidade de lidar com estressores que nós já temos. E isso é muito errado, porque ele é uma outra pessoa, com uma outra experiência. A dor dele não é a nossa dor. A dor que ele tem não é igual à minha, não é igual à sua. E deve ser respeitada diante daquilo que ele experienciou na vida dele, da forma que ele constrói a vida dele, das tolerâncias, dos valores. E é isso que falta às vezes na emergência. Só respeitar o indivíduo e apoiá-lo enquanto pessoa, podendo reduzir dessa maneira os sintomas psíquicos. Sandra, uma outra grande entidade que a gente se preocupa também na medicina é a questão da depressão, né? Primeiro ponto, hoje o mundo, de fato, ele está mais deprimido ou ele está só mais sabendo do que ele era deprimido, não sabia, ou se fala mais, as pessoas estão falando mais, e antes muita gente vivia no silêncio, né? Por exemplo, como algumas outras situações, como autismo, a gente sabe que aumentou, mas se tinha já essa condição e as pessoas acabavam não sabendo. A gente está vivendo um mundo mais depressivo, sim ou não? E o que é a depressão de fato, como uma doença que precisa ser tratada, acompanhada? Leandro, a depressão é uma doença e não é tristeza. É diferente uma coisa da outra. Tristeza é uma experiência que uma pessoa tem emocional, em que diante de algo que traz um descontentamento, ela vai ter um mal-estar psíquico. Eu odeio a palavra, aquele termo sofrimento psíquico, eu acho horrível, não faz sentido, mas a tristeza é um sofrer psíquico, ok. O sofrimento psíquico não é doença, né? Já a depressão, ela não vem apenas com a tristeza, e às vezes tem gente que tem depressão e nem tristeza tem apagamento das emoções. A depressão, ela vem com ou sem um precipitador. Às vezes uma situação de luto pode levar, às vezes um gatilho pode levar à depressão, mas não precisa não. Ela vem de alterações no funcionamento cerebral que pode trazer tristeza ou não, mas pode ter também falta de dinamismo, a força para fazer as coisas da vida cai. A atenção e a memória ficam prejudicadas. A vontade de fazer as coisas diminui. A capacidade de ter uma perspectiva de futuro, de programar-se para o futuro, fica reduzida. Existem distorções do pensamento e a pessoa passa a ter um pessimismo desmedido. Não é real. Ela distorce a realidade. Sabe que até a cor muda, até a percepção de cor muda, mas ela também começa a distorcer a realidade e começa a ver o mundo de uma forma muito mais sombria. É como se nada fosse dar certo, como se as pessoas não gostassem dela. E ela passa a sentir culpa, a se sentir um peso, se sentir um estorvo, inválida. Às vezes essas distorções chegam com ideias intrusivas de que ela deveria morrer, ou que ela deveria não lidar com aquela dor e deveria desaparecer, dormir, fugir e morrer. Isso é muito grave, né? Então a gente tem que ver isso também antes de que a coisa comece a ficar tão perigosa desse tanto. Altera-se sono, às vezes tem sono demais, às vezes tem insônia, sono interrompido, o apetite muda, a pessoa passa a não ter fome ou comer muito, às vezes vem com ansiedade,
às vezes vem com pleno esvaziamento. Então, a depressão é um conjunto de sinais e sintomas que não é só estar triste. E, em geral, ela persiste durante algum tempo. A gente considera umas 2 semanas. Não é exato isso, mas a gente considera umas 2 semanas. E ela pode ser, inclusive, unipolar, apresentando-se exclusivamente na vida da pessoa só como uma depressão, com sintomas, ou pode ser bipolar, quando ela acontece em alguém que apresenta em algum momento da vida sintomas de mania, de euforia. Então, relação do humor, muito dinamismo, mais vigília, impulsividade, a irritabilidade pode estar na depressão ou na euforia. Então, quando acontece dessa maneira, é uma depressão bipolar, se não, é uma depressão unipolar. Tem uma questão que as pessoas tendem a dizer, né, que a depressão ela estaria ligada com problemas, às vezes financeiros, às vezes pessoais, e muita gente se depara com pessoas, às vezes até bem-sucedidas profissionalmente, etc e tal, e que tem uma depressão profunda, ou até, às vezes, "Pô, eu não sabia que fulano estava deprimido", quando acontece mais uma tragédia assim, né? É, existe, o que existe de verdade? Se existe realmente essa relação de que a pessoa está deprimida ou depressão porque uma crise financeira, uma crise no casamento. Existe gatilhos ou pode surgir realmente com pessoas que estão bem? E é uma doença como qualquer outra que surge com pessoas que estão bem. Você me perguntou também antes a respeito de se tem mais diagnóstico ou se realmente as Sim, isso pessoas estão também. assim, né? Vou pegar, juntar as duas coisas. Bom, depressão, ela precisa de um solo fértil, precisa de um componente genético. É que nem diabetes, a gente não tem diabetes porque quer, não escolhe, só tem quem pode ter diabetes, né? Então precisa de um precipitador genético, precisa desse solo fértil para aparecer a doença, precisa de circunstâncias várias, os estressores que vão se acumulando, não é um só, a gente vai somando, então várias perdas ou então circunstâncias adversas, uma doença grave, uma perda de emprego, término de relacionamento, esses estresses vão se acumulando, né? Então, a pandemia foi algo muito grave. E também da flexibilidade, da personalidade da pessoa. Existem pessoas que têm mais capacidade de lidar com estressores e pessoas que têm menos capacidade de lidar com estressores. E isso vai variar e diante de algumas variáveis, a pessoa pode ter uma depressão. Diante dessas circunstâncias, nós entendemos que o mundo tem mais variáveis estressoras e que pode, de fato, levar as pessoas a ter mais frequentemente o diagnóstico de depressão, ou ter depressão sem diagnóstico. E aí eu me lembro de um fato ocorrido num congresso, não vou me lembrar o ano, um congresso brasileiro de psiquiatria, em que a Organização Mundial de Saúde falava sobre tratamento da depressão na Índia. Eles não tinham médicos psiquiatras em número suficiente para tratar a população, e a população com sintomas de depressão eram atendidas por o que seria equivalente a agentes de saúde que distribuíam para as pessoas antidepressivos. Completamente inadequada a circunstância, porque não existe um diagnóstico, né? E eu não sei, por exemplo, como eram feitos esses registros. Entravam nas contas dessa população como depressão, não entrava como depressão. Então, essa contagem diagnóstica vai depender quem é o profissional que faz o diagnóstico. Você tem profissionais para fazer? Se você tiver mais profissionais, você vai ter mais diagnóstico. Se tem menos profissionais, você tem menos diagnóstico. No Brasil, a gente não tem a quantidade de psiquiatras o suficiente para poder dar um bom diagnóstico. Quem está fazendo o diagnóstico de depressão, de ansiedade, são clínicos, o profissional da saúde da família. Eu não tenho esse discernimento para poder saber a origem desse diagnóstico para te dizer, olha, são diagnósticos corretos ou não são. Então, nós temos sim um cenário mundial que predispõe ao aumento da depressão e da ansiedade também. Porém, nós não temos uma retaguarda para dizer com certeza que esses diagnósticos são bem feitos e que os tratamentos são bem feitos, inclusive, né? E saber exatamente como é que é esse cenário. A gente não sabe, por exemplo,
Luanda, na Angola, como é que tá? Não sei, né? Não tem dados, né, pra gente Uhum. definir se é ou não. É uma É. percepção, mas será que é ou não é, né? Não dá. Tem algo também que me veio assim, em relação à depressão, até polêmico, assim, eu acho polêmico, do meu ponto de vista. Que eu vejo assim, vamos lá, umas coisas que eu quero mesmo tirar a dúvida com você agora, como especialista. Primeiro ponto, idoso, ele realmente, ele é uma população que aumenta muito o quadro de depressão, e quando eu falo depressão, seria depressão grave, tem esse dado mesmo concreto? Nós temos sim um aumento da depressão na população idosa. Nós temos um aumento diagnóstico no Brasil, não posso dizer no mundo todo, mas no Brasil, nós temos o aumento do diagnóstico de depressão no idoso. Mas não é porque a pessoa está idosa que necessariamente ela vai ter depressão. É importante que nós orientemos nossos pacientes para que os fatores de proteção, né, que é rede de apoio, atividade física, controle de fatores de demência, de diminuir a possibilidade da pessoa ter um quadro demencial, né? E às vezes existem diagnósticos que se sobrepõem, ou então maus diagnósticos de que é demência e ele começa a ser diagnosticado como depressão, também tem isso, né? Mas apoio em relação ao exercício da religiosidade, ajudar esse idoso a manter-se inserido em comunidade. O que é um desafio, porque o jovem de hoje está trancado no quarto, no computador ou com o celular na mão. O idoso passa, nessa geração de idosos, essa população idosa da atualidade, ele tem uma quebra da linguagem, ele tem um distanciamento da linguagem com a população jovem. Ele não tem necessariamente a capacidade de lidar com tecnologia e se comunicar da mesma maneira, e ele acaba mais isolado em relação à comunicação. E essa falta de acesso à comunicação faz, de fato, esse indivíduo ter menos capacidade. É um estressor grave não se comunicar, não ter relações interpessoais. Os amigos vão morrendo, os familiares vão se perdendo. Hoje, a estrutura de família tem uma distorção, e essa distorção leva com que a família não cuide do seu idoso, como não cuida da criança. Hoje a criança é cuidada por uma babá, o idoso fica em casa só, ou então ele tem um cuidador que olha, mas é mais complicado, é mais complexo, às vezes é institucionalizado quando é possível financeiramente, e tudo isso corrobora para o isolamento em relação à linguagem, a comunicação fica prejudicada e o risco de depressão realmente aumenta. Então, a população, de fato, que a gente, como médico, profissional de saúde, parente e cidadão, de fato, a gente precisa dar atenção, né? Quando vê Sim, mudança sim. de comportamento de idoso, tem uma atenção. Você já colocou assim um ponto que a gente se fala muito hoje em dia, que é a questão do mundo digital, como você mesmo falou, né? O mundo digital, ele é um mundo que tem sua ferramenta importante, como qualquer outra, a gente não demoniza, até porque isso aqui que a gente está fazendo veio do mundo digital, Sim. onde se popularizou a oportunidade da gente falar, da gente ter voz. Nós passamos por muitos anos na nossa evolução como ser humano, a detenção do poder de conhecimento ela era pequena, e parte dessa detenção do poder por muito tempo, só fazendo um histórico, né? Os poderosos não gostariam, e até hoje tem isso, né? Não queriam que a população tivesse acesso àquela informação, ela é muito reduzida entre muros, e hoje o mundo digital veio aí como uma ferramenta, assim, interessantíssima, poderosa, popular, para levar conteúdo e até conexão. A gente consegue se conectar com boas pessoas através da rede social e até rede social, internet, ela que seja, e trocar ideias, né? Por um exemplo aqui, na minha prática, eu gosto muito de usar, eu uso muito a plataforma do X para tanto conteúdo científico, porque eu acompanho as revistas de cardiologia, etc, tal, mundiais, e quem publica, eu acompanho essas pessoas. Quando ele publica um artigo, aquilo aparece para mim rápido, e aquilo ali é uma fonte de informação, como assim, fonte também de informação de um mundo, né?
Mas, de fato, esse mundo digital hoje, né, que a gente tem, por exemplo, TikTok, YouTube Short, esses vídeos curtos que prendem as pessoas que, muito popularmente dizendo aí sobre a dopamina barata e até pornografia também hoje, acesso mais rápido do que era antigamente. Basta dar um clique que vai ter acesso à pornografia. De fato, esse mundo digital, ele adoeceu as pessoas do ponto de vista psiquiátrico? Sim, não é um mito ou é isso mesmo que está acontecendo? Leandro, o que eu acho engraçado é que existia a expectativa que se a população tiver acesso à informação, vai haver uma revolução, vai ser isso, vai ser aquilo. Que porcaria de revolução, né? A população procura o lixo do lixo na maior parte e toma por lazer, para, sei lá, acha que o prazer imediato é mais importante e abdica das circunstâncias de aprendizado, É né? verdade. Só abrir um parênteses aqui para você falou e depois você responde minha pergunta. Eu participei de um podcast que é um grupo relacionado a diabetes em São Paulo e ficou 1h20. Aí eu postei em um determinado grupo para a população geral. Aí um até que é paciente meu falou, nem bote. Tá mais de 1h20. O pessoal aqui só quer saber de fofoca, de novela, não sei o quê. Só colaborando isso que você falou. E é Ou essa a time de futebol, dificuldade. enfim, lá que seja. É. Pois é, e meus E uma arma pacientes. poderosa na mão. Então, né? A gente pode ter tudo, a gente tem informação para qualquer coisa, a gente pode passear no Louvre, a gente pode trocar desenvolvimento de tecnologia, desenvolver ciência, a gente pode fazer tanta coisa. Eu gosto muito de receita de pão de queijo, a gente vai ver a receita de pão de queijo, pode fazer tanta coisa, né, para construir. Mas o problema não é a ferramenta, é como a gente usa a tal da ferramenta, né? Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso e fazer o treinamento da população, dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, sobre como usar essa ferramenta. Eu tenho recebido muito paciente que queixa de dificuldade de memória. E eu tenho observado o padrão dessas pessoas. Elas ficam rodando feed de rede social. Então, vem uma informação que pode ser relevante para ela, pode não ser. Aí vem uma outra informação e vem uma outra. O algoritmo começa a observar quanto tempo ela se mantém numa informação e começa a oferecer para ela informações que são entendidas como do gosto daquela pessoa e que a pessoa vai consumir, vai parar para consumir um pouquinho mais aquela informação. Então, se eu tenho minha receita de pão de queijo que eu gosto de ver no Instagram, daí vai aparecer uma outra receita de pão de queijo, vai aparecer uma receita de pão de sal, vai aparecer... Então, ele começa a jogar e direcionar, e começa a te dar um bocado de anúncio, e essa rapidez de informação, o seu cérebro fica treinado para não guardar. E aí, obviamente, saiu da rede social, ele continua com esse treinamento. Da mesma maneira que se você em casa ficar fazendo palavra cruzada, caça-palavras, jogar xadrez, você tem um treinamento cerebral para funcionar melhor, pensar em estratégia, pensar em memória, vai jogar dominó e começa a ter um treinamento cerebral para memória. Se você ficar treinando seu cérebro em rede social para rolar feed, você vai desconstruir a sua capacidade de memória. Você vai começar a lidar com pequenas informações e que não vai guardar. Olha, quem está aqui assistindo a gente, com certeza, quando entrou onde estava, viu, mas fecha o olho agora e pensa o que tem atrás de você. O que tem atrás de você? Abre o olho, confere. Tem certeza que você lembrava de o que tinha atrás de você? Se eu olhar aqui, ó, eu não lembro o que tinha atrás de mim. Mas por que isso acontece? Porque não era uma informação relevante. É óbvio que eu vi o que tinha atrás de mim, mas não era uma informação. Então, quando eu vou puxar a informação, essa informação não está tão disponível. A mesma coisa acontece se eu começo a tratar quaisquer informações como pouco importantes. A hora que eu vou puxar, eu não tive a capacidade de formular um aprendizado, não tem associação de significados na minha cabeça e eu não tenho como evocar, né? E assim, óbvio que informações têm que ser adequadas para a maturidade de cada um. Muitas vezes as informações
boas ou ruins, elas são absorvidas por crianças, adolescentes que não têm condições de lidar com aquilo ali, não tem capacidade emocional, não tem capacidade cognitiva de compreender, simbolizar, trazer para o mundo de realidade aquilo que ela vê em informação da internet, né? A pornografia, por exemplo, é extremamente acessível e a pornografia não precisa ser necessariamente em canal de pornografia, nada disso. A informação de pornografia está muito mais clara, muito mais explícita. Em qualquer anúncio, existem anúncios claros com identidades pornográficas, né? E está lá acessível, a criança não tem como elaborar, o adolescente não tem como, não tem maturidade para elaborar. E passa por essa informação, capta, guarda em algum lugar do cérebro, está lá guardado, mas ela não consegue dar conta disso. Então, hiperexposição é complicado, conteúdo é complicado. E isso emburrece a população, emburrece mesmo. A pessoa vai usar o TikTok e vai se fixar naquilo que não tem qualidade e ampliar seu repertório daquilo que não tem conteúdo de aprendizado e evolução, e a civilização vai decaindo. E gera mais depressão a rede social? Depressão, ansiedade, tudo? Depende da pessoa que vai olhar. Se a pessoa tem uma expectativa fantasiosa de que ela vai ter a vida de maravilhas que é vendida na internet, de repente ela acha que tal pessoa tem que significado importante, atribui um valor específico para tal artista, para tal pessoa que é influencer, né? Tem essas coisas, influencer, youtuber, sei lá. A pessoa atribui um valor para essa pessoa, para essa situação, para esse grupo, para esse indivíduo e começa a querer ser igual. E esquece que aquilo é um personagem e que hoje a gente está aqui hoje como personagens médicos tentando trazer ciência, mas somos personagens. Nós não somos iguais quando estamos comprando pão, quando estamos conversando com o filho, né? Então, esquece que a vida na rede social é feita por personagens, aquilo fica inatingível. E ela começa a querer ser algo que é inatingível e começa a se frustrar e começa a ter alterações de comportamento, de pensamento. Tem gente que automutila, tem gente que tem dificuldades de lidar com a própria aparência, com a própria identidade. E também tem aquele negócio das pessoas que ficam vulneráveis ao que é dito na internet. O cyberbullying, né, os haters, e ela não toma para si. Primeiro, por que alguém vai tomar para si a necessidade de ficar na internet agredindo outra? O que a pessoa ganha com isso? Que perda de tempo. E o outro que se sente agredido. Porque, caramba, meu Deus, a pessoa vai se sentir agredida por alguém que falou que você é feio e bebo chato. Tem que ser muito vulnerável para ficar muito triste porque o outro falou que você é feio e bobo chato. E o que está acontecendo na população? Que todo mundo fica tristinho se alguém fala, eu não gostei de você. O que está acontecendo, Leandro? Isso é interessante que você falou. Você estava falando aqui, eu estava mudando um conceito do que estão querendo colocar hoje em dia. Bem, por exemplo, eu sempre disse isso, nós éramos antes influenciados, antes de rede social e etc, pela televisão, né? A televisão, ela ditava ali aquelas tendências, modas, patrocínios, então a TV chegava de graça aos lares e ali a gente era a Sessão da Tarde, Xuxa, enfim, eu tô falando da minha geração, né? Filmes, etc e tal, você tinha aquela idealização de pessoa, por exemplo, me lembro de uma novela que Marcos Paulo era um cardiologista, e aí era um cardiologista daquela infarta, e ele era alcoólatra, assim, não era passado pra gente como alcoolismo, achava que era status, ele todo dia chegava em casa, me lembro bem assim, que ele chegava em casa e tomava uísque, todo dia, chegava cansado, não tomar uísque pra relaxar. Olha, era um alcoolismo que a gente sabe, mas era passado pra gente como sensação de status. E a televisão sempre influenciou, né? Sempre teve como você falou, eram personagens. Aí eu lembrei de uma situação que eu passei, assim, pessoalmente. Eu achava a Malumada, da minha época, era uma mulher bonita, educada. Pra mim era um símbolo de uma mulher, assim, fantástica, do que eu idealizava por mulher. E eu tive, eu fui para um aniversário, isso no Rio de Janeiro, e ela era convidada, ela estava ali não como personagem, ela não foi paga ali como artista, ela conhecia a senhora que estava fazendo aniversário,
e por coincidência eu também conhecia, fui chamado para uma festa de 80 anos de uma senhora. E aí, quando eu me deparei com Malu Mader, fora do personagem, eu tive um choque, porque ela é completamente grosseira, não tinha nada daquela pessoa fina que eu imaginava que era. E sempre foi assim que eu queria dizer. O que eu quero falar pra você que agora eu tive um choque de realidade, que talvez a gente esteja culpando uma ferramenta, mas o problema tá na sociedade. A ferramenta só é o Exatamente. potencializador, não é isso? A gente não é porque a rede social tá criando essa situação e etc e tal. Como você disse bem, e eu costumo falar isso com os pacientes. Por que você vai se importar com o que o outro vai te chamar de burro, gordo, etc e tal? E qual é a necessidade de eu ter de chegar ali como agredir? Eu posso. Porque o que que eles falam? Não, antigamente o jovem se comparava com o colega da classe, da rua, do prédio, se era mais rico, mas para hoje não. Ele sofre porque tá vendo as pessoas. E o sofrimento é como você falou. Provavelmente, aí você me corrige se eu tiver. Foi o insight que eu tive agora, a pessoa é da pessoa. E ali é só uma ferramenta. É um problema da sociedade que a gente tem que refletir o porquê está frágil, não é isso? Eu entendi certo? Existe uma dificuldade na formação da identidade das pessoas. As pessoas estão frágeis, elas não sabem quem elas são. E elas começam a querer ser a qualquer coisa, qualquer expressão em que ela acredite que ela vai ser amada e acolhida e respeitada e valorizada. E isso precisa ser rápido, precisa ser imediato. Então, é melhor eu, por exemplo, vamos pensar aqui em médico, Então, eu quero ter um canal de Instagram em que eu tenha muitos seguidores, eu quero ter um consultório cheio, eu quero ganhar bem, mas eu não quero fazer residência, né? Porque fazer residência dá muito trabalho, né? Me especializar, estudar pra caramba. Eu quero tudo rápido. Talvez eu faça residência lá na frente, né? Então, a gente tem colega que, às vezes, tem essa dificuldade. Eu quero entrar em medicina, mas eu não ligo, eu preciso entrar de qualquer forma. Não importa se é uma faculdade de medicina que não tem qualificação, que não vai me formar como um bom médico. O importante é que eu consiga o que eu quero, o mais rápido possível, da forma mais simples possível, né? E essa construção de prazer imediato, não lidar com frustrações, não lidar com o trabalho, não ter o prazer na construção do trabalho. Eu quero emagrecer, então eu vou usar uma canetinha, que às vezes é roubada da farmácia, né? Então eu vou usar uma canetinha, porque fazer dieta e me responsabilizar por ficar com fome, me responsabilizar por sofrer pela fome, ter que reorganizar minha dieta, fazer comida, contratar alguém para fazer, comer fora, fazer boas escolhas. Não, eu não quero isso, eu quero uma coisa rápida. Só que o rápido vai trazer consequência, porque ele não foi construído com base sólida. Então, a identidade, quando está frágil, ela vai ser vulnerável no mundo real e no mundo virtual. Vou fazer umas perguntas, bate e volta, certo? Umas perguntas vamos lá. polêmicas aí que... E aí você vai ser rápida e caceteira pra gente não deixar de falar nesse podcast, que é importante. Que eu acho que é importante a gente desmistificar. Uso de canabinoides, qual é a sua opinião na psiquiatria? Não existe uso de canabinoides na psiquiatria. O uso de canabidiol é exclusivo para o tratamento de 2 tipos específicos de epilepsia. Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, não sei se eu pronunciei direito, mas são situações de exclusão no tratamento de convulsões, que é coisa de neurologista. Psiquiatra não prescreve canabidiol. Pronto. Outra, remédio de psiquiatria vicia? Depende do remédio. Existem medicações que sim, viciam. Os benzodiazepínicos, as drogas Z vicia, mas a maior parte das medicações usadas para tratar doenças mentais não vicia. Antidepressivos não viciam, medicações anticonvulsivantes que nós usamos bastante não vicia, lítio não vicia, medicações que são do grupo dos antipsicóticos que a gente usa para tratar um bocado de doença psiquiátrica não vicia. TDAH é mentira? Estão inventando muito diagnóstico ou de fato é uma entidade psiquiátrica que precisa de atenção?
Quem resolveu que TDAH não é verdade estava desatento, eu acho, que todas as evidências científicas. E sim, existe e merece ser bem tratado desde a infância para que a pessoa tenha um desenvolvimento social, de linguagem, funcional, de qualidade. E psiquiatra é médico de doido? Que as pessoas... Não vou, doutor, que é médico de doido. Como é isso aí? Diga sim, não e explique. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que o pessoal fala. É o Não. popular. Tô aqui no popular. Tô perguntas capciosas. Psiquiatra trata problemas de emoções, de comportamentos, de relações interpessoais. Tem gente que a gente chama, entre aspas, de doido, que vai no psiquiatra? Temos, mas a maior parte dos meus pacientes psiquiátricos, eles não têm sintomas psicóticos, não existe não. Existem pacientes principalmente com depressão, com ansiedade, com angústia, com desrealizações. E pode ter sintomas psicóticos, inclusive, mas o doido de antigamente é muito complicado querer botar na atualidade no consultório psiquiátrico. Não necessariamente. Diferença de psiquiatra e psicólogo. Muita. A formação é outra. O psiquiatra é, antes de tudo, um médico. Ele estudou 6 anos e aí ele fez uma especialização em psiquiatria e cursou uma residência de 3 anos ou estudou mais e fez prova de título. Ele precisa ter RQE, isso é bem importante, registro de qualificação especialista, que você vai olhar no site do CREMEB, aqui na Bahia, no site do CRM do seu estado, se ele está realmente regulamentado. Ixi, deu... Regulamentado, né? Regulamentado com o psiquiatra, ok. O psicólogo faz uma outra faculdade, ele tem uma outra formação. Eu gosto de fazer a seguinte observação. Se você está com problema no joelho, doeu o joelho, você está com o joelho inflamado, bateu, quebrou alguma coisa, você vai para o ortopedista. Ele vai fazer um diagnóstico e vai te encaminhar para uma reabilitação. Pode operar, pode trazer medicamento, mas ele vai para a reabilitação com o fisioterapeuta. O psiquiatra também, ele vai fazer um diagnóstico, vai identificar a doença e pode dar remédio, pode não dar, e pode ou não encaminhar para um psicólogo que vai ajudar nessa reabilitação. Eu faço analogia, Sandra, com igual a nutrição, nutricionista. Tem cardiologista e nutricionista. Um infarto precisa ser tratado por um cardiologista. Orientação dietética, etc., que você precisa, que é médio e longo prazo, você vai precisar de um nutricionista, a gente precisa desse suporte. Né? Porque para as pessoas, às vezes, acaba... tem dificuldade de entender isso e acha que os problemas são todos tratados com psicologia e não é bem assim. E o diagnóstico é médico, então tá com dúvida do que está acontecendo com você, vai no médico. Às vezes o médico fala, fica só no psicólogo, às vezes não. Porque a gente vê isso muito no dia a dia, né? As pessoas com dificuldades, enfim. O sono, a privação do sono, ela dá problemas psiquiátricos? Sim, nós podemos ter privação do sono como sintoma, né? Você pode ter insônia inicial, final, interrupções do sono como sintoma de uma doença mental, ou pode ser que de situações de privação do sono que acontece em situações de trabalho ou cuidar de alguém doente, sim, pode levar, no mínimo a pessoa começa a ficar irritada, a memória começa a ter prejuízo, o humor pode começar a cair, mas sim, pode ser ou causa ou consequência, ou ter por consequência doença mental. Comer mal pode levar a ansiedade, depressão? Eu acho que vem junto, também pode ser causa ou consequência. Depressão e ansiedade pode levar a pessoa a comer mal. Mal porque come muito, mal porque não come. Mal porque come qualidade errada. Às vezes a pessoa começa a atacar só um bocado de doce, um bocado de guloseima. Isso também é comer mal. Mas dietas desequilibradas pode trazer alterações metabólicas e que essas alterações metabólicas podem resultar em sintomas psiquiátricos. Caneta emagrecedora leva a aumento de suicídio e depressão e etc? O que eu tenho recebido em consultório a resposta, infelizmente, é sim. Tenho pacientes, não é uma coisa generalizada, mas os pacientes estão chegando com maior depressão por uso dessas canetas. Existem alterações metabólicas, essas alterações metabólicas obviamente podem mudar o humor, não é a única medicação para emagrecer que causa alteração no humor, mas essas alterações de humor podem piorar e se a pessoa já tiver uma predisposição, pode aumentar o risco de suicídio sim. Essa questão é bom a gente endossar bem, até porque tá na moda, né, como você falou, e de fato as pessoas estão comprando caneta roubada.
estão comprando caneta falsificada, estão comprando. Ó, eu recebo de tudo, paciente mandando. Desde os que a gente chama de BOzão, os que são fabricados em contextos que a gente não sabe. Tem medicamento que está em fase de estudo, está em fase de estudo, não foi liberado por nenhuma agência médica, mas já estão vendendo. Tem os que estão sendo trazidos pelo corpo e a gente não sabe como é que aquilo ali foi armazenado, são medicamentos que se perdem no aquecimento. Meu Deus. De tudo. Isso eu tô falando de mensagem que eu recebo de paciente. Eu não tô falando o que me falaram. Isso aqui eu recebo no meu WhatsApp. E aí, se popularizou muito. É uma indústria que é extremamente poderosa. E aí, Sandra, são pessoas que muitas vezes estão com quadros psiquiátricos que precisam ser tratados. E ninguém tá levando a conta isso, que é muito mais fácil dar uma canetinha para ele. Ah, então eu tô mais feliz que você, Leandro, porque meus pacientes, em geral, eles estão conversando comigo, perguntando: "Doutora, eu posso usar? Eu não posso usar? O que que acontece?". E nessa conversa a gente avalia, vê o custo-benefício. Não são remédios para serem demonizados, são ferramentas que podem ser úteis, mas a gente tem que pensar no custo-benefício. E, ai, obrigada, senhor, pelos meus pacientes que estão conversando. Vá, conversa com o seu médico psiquiatra, conversa com o seu cardiologista. Não faz isso sozinho. Você não está sozinho. Exatamente. A gente tem que entender que está num contexto, a gente precisa explicar. Mas, de fato, é uma loucura do que estão fazendo. E as pessoas estão começando a vender em clínicas estéticas sem nem passar por médico, o que é um verdadeiro absurdo. Eu acho que a gente mesmo, mais ou menos transitou pelos assuntos, Sandra, que a gente queria conversar. É sempre bom ter você aí. A gente falou sobre a ansiedade, burnout, a depressão, né? Que são grandes temas na psiquiatria, questão de rede social. Tem algo que a gente não abordou que você queria falar aqui? Algo que a gente deixou? Ou então você fazer um resumo do que é a psiquiatria, a importância do acompanhamento, do aconselhamento. Ah, eu queria lhe perguntar coisa também, então. Queria lhe perguntar, qual é o papel do cardiologista junto, do psiquiatra para o tratamento da pessoa que tem uma doença mental? Como você bem falou, a ansiedade, depressão traz mudança de comportamento, mudança no corpo, pico de pressão. Muitos medicamentos alteram no metabolismo. A gente sabe que alguns Uhum. medicamentos aumentam a chance de diabetes, pré-diabetes. É, um medicamento que usava muito antes e agora usa menos, que são, por exemplo, a amitriptilina, pode dar taquicardias ventriculares, supraventriculares. Então, todos esses medicamentos que podem agir no eixo da noradrenalina e adrenalina pode eventualmente trazer aumentar desfechos cardiovasculares como arritmia, infarto e até AVC. Alguns podem aumentar a pressão, né, em doses mais elevadas, que alguns pacientes precisam. Então, Uhum. a cardiologia, ela tem que estar junto também com a psiquiatria, porque doenças cardiológicas podem precipitar doenças psiquiátricas e também as doenças psiquiátricas podem gerar problemas cardiológicos e a necessidade do acompanhamento de perto. Um paciente com transtorno de ansiedade pode ter um ataque cardíaco, um pico de pressão, e aquilo ali, se ele tiver, por exemplo, um aneurisma ou já uma insuficiência cardíaca, vai precipitar uma crise e vai levar ele para emergência e uma complicação. Então, de uma maneira geral, eu digo que é uma das especialidades médicas que a gente está mais imbricado a cardiologia com psiquiatria. A gente precisa muito desse suporte. E é o único, assim, sendo bem sincero mesmo, que eu vejo no dia a dia, pelo menos assim, nossa realidade aqui na Bahia e as pessoas, o nicho que eu atendo, é a, a pessoa entender que ela necessita do psiquiatra. A gente fala, eu falo, olha, isso aí é seu Uhum. problema, agora não é mais cardiológico. Aconteceu uma situação, a gente conhece as pessoas, né, Sandra? A gente que tá com paciente, a gente Uhum. conhece. Uma paciente que acompanhava há anos, muitos anos. Ela tá toda direitinha, começou com pico de pressão e, e descompensar e toda hora ia pra emergência. Eu falei, mas senhora, tá acontecendo alguma coisa diferente e Uhum. ela não estava identificando. Aí foi um contexto que a filha foi morar com ela e aí ela morava sozinha, já tinha todo, era viúva, tinha todo um jeito.
e a filha foi morar com o neto por questões financeiras, etc. Mudou a rotina dela e aquilo foi trazendo a senhora precisa se tratar, ver, vai para o médico, psiquiatra, para a senhora resolver esse problema agora que não é cardiológico, para não estar influenciando sua parte cardiológica. Tudo resolveu. Então, são as especialidades que andam juntas aí, com certeza. Não, no Algo a mais, mais aí que você queira? não, no mais agradecer. Agradecer muito por esse momento, pela parceria com os pacientes, né? Muito, muito obrigada. E onde acha a doutora Sandra, onde atende, rede social? Me diz aí pra gente, pra quem não está Pode me assistindo. achar no Instagram, sandrapeu.psiquiatra. O peu é Peu, sandrapeu.psiquiatra no Instagram, me acha. E lá vai ter o telefone de consultório, essas outras coisas, pode achar por lá. Telemedicina também você faz? Tá fazendo? Também, eu tenho Pronto, paciente até fora do Brasil, ótimo, né? excelente. Então, é fácil de achar. É. Então, doutora Sandra está disponível para todos vocês. Sandra, obrigado por esse papo. Assim, é extremamente importante a gente estar discutindo sobre psiquiatria. A gente que tá um pouco já, né, apesar de a gente tá novo e tá velho, né? Eu digo que a gente tá a gente tá vivendo eu costumo falar com nossos colegas que a gente tá, por isso que eu chamo sempre colegas aqui experientes, porque nós estamos com um grau já de experiência, né? Uhum. Ainda Mas ainda estamos tem muita energia para fazer um bocado de coisa. e a gente ainda tá e a gente é a geração de especialistas que está segmentado no mercado, porque nessa faixa de idade que a gente está começando já, alguns colegas estão se aposentando, estão transitando para alguns profissionais que somos nós, com uma boa técnica, um bom acolhimento, Uhum. e a gente precisa dar exemplo. Acho que agora a gente está numa geração que, como eu falei, passando por um processo, nós estamos agora na bola da vez, e a gente precisa dar exemplo do para onde a medicina vai, para onde a saúde da sociedade Uhum. vai, e esse é um dos objetivos nossos aqui do podcast, é mostrar para a sociedade, porque demonizam, né? Todo mundo agora tem medo de médico, mas não, tem médico bom, tem médico que salva a vida, tem médico que melhora a sua qualidade de vida, e você não está só, porque existe bons profissionais. Basta procurar que tem. Então agradeço, Sandra, agradeço a vocês que participaram do podcast Saúde e Pauta, e até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada.